Sejam bem-vindos no canal. Agora é hora de tomar café. Hoje acordei bem tarde, bem gostoso. E olha que sol, gente, maravilhoso. Vamos lá. Eu fiz o biscoito de polvilho esses dias. Acho que foi sexta-feira, 2 dias. E congelei. Olha que coisa mais deliciosa, tá vendo? Continua com a mesma textura de quando eu fiz. Ontem, assistindo a TV, eu achei uma matéria tão legal, foi na CNN, sobre queimaduras. Gente, vocês não sabem o número que existe de queimaduras no Brasil entre crianças. Crianças que frequentam a cozinha e que se queimam. Ficam próximo do fogão. Isso é muito perigoso. Aí o programa também falava sobre os trabalhos que os médicos estão fazendo sobre queimaduras, tanto criança como adulto. Nossa, eu achei muito interessante. Foi feita uma descoberta por um médico, né, de queimaduras que, com a ajuda da pele da tilápia, o colágeno que existe na tilápia faz uma boa cicatrização e ajuda na questão da dor. Eu achei tão incrível isso. Vários prêmios internacionais e para quem assiste aqueles seriados de médico americano, saiu até no seriado Doctor não sei o que eu não gravei. Eu achei tão interessante, descoberto por um médico em Fortaleza, Ceará. Que lindo projeto, que lindo. O que é a ciência, o que é o investimento, o que é a vontade, né, gente? Mesmo em locais onde o recurso é ainda menor. Eu achei lindo. Isso é de dar orgulho mesmo. Esse médico ganhou vários prêmios internacionais. Saiu em vários livros de científicos, de medicina. Achei lindo. E eles estavam falando sobre o número de queimaduras no Brasil, que é grandíssima. Agora eu não lembro direito dos dados. Mas é muito importante com relação. Muita gente acha que um curto-circuito pode ser causado por um adaptador ou por outros tipos de coisa, mas não, gente. Eletricidade é um assunto muito sério, e para isso tem que ter instalação feita por eletricista de verdade. Não aquelas gambiarra que você acha e que a pessoa sabe fazer tudo. Pintar, encanamento, eletricista. Esse não é um verdadeiro eletricista. Eletricista é só eletricista. E aqui em casa o meu marido ficou bem em cima de eletricista. Ele veio, queria fazer do jeito dele, e o meu marido não. Porque o meu marido, como ele entende, ele falou assim: não, eu quero que você faça assim, assim, assim. Ele queria que fosse feito tudo individualizado. Ele quis que fosse feito circuitos individuais. Eu não entendo, tá, gente? Eu peguei uma aulinha com o marido, que na Itália é tudo circuito individual. Eletricidade é feito uma sominha. Tudo é matemática. Então, o que é feito? Como a gente fez a eletricidade, trocou a eletricidade em todo o apartamento, cada cômodo tem um circuito, tem vários circuitos, porque ele não queria que acarretasse pico, porque o que acontece? A maioria dos eletricistas, sabe o que eles fazem? Eles
eles acumulam em um fio vários terminais. E isso pode causar curto-circuito. Então isso não é legal. Vou dar um exemplo. Depois eu vou falar sobre isso. Na cozinha, e vou mostrar para vocês o quadro de energia aqui de casa. Na cozinha, meu café está esfriando. Na cozinha ele quis vários circuitos e espessura. Ele foi ver tudo que o eletricista pediu para ver se estava de acordo com o que ele sabe. Porque é sempre matemático. Se você tem uma geladeira, você tem que ver o consumo da geladeira, somar junto com o consumo da máquina de lavar louça, somar junto com o consumo como que chama? Do micro-ondas, do forno elétrico. Tem que somar tudo. Junto com liquidificador, tudo que vocês tiverem tem que ser somado. Para não acontecer de haver aqueles casos, você já viu falar de queda na energia, de gasto e curto-circuito? É por isso que grande parte dos eletrodomésticos pifa, porque não usa o fio adapto para cada um deles. Não, aqui teve vários tipos de fio na casa. Vários tipos, espessuras, de acordo com cada aparelho eletrônico. Como nós temos 220, que é equipamentos italianos, e 110, a gente se adaptou a isso. Colocou mais circuitos, coisas que não sobrecarregam. E aqui, se você chama qualquer um, infelizmente, eu entendo que aconteça tanto problema com curto-circuito porque a gente não entende. Então, quando você não entende, você não questiona, você só aceita e paga. Mas é bom saber, o princípio é procurar um técnico que seja somente uma coisa, eletricista. Gente, agora eu vou tomar o café e depois a gente continua. Então, gente, igual eu falei para vocês sobre questão de circuito, é importante ter dividido o circuito. Aqui nós, além de individualizar os circuitos, a gente separou em blocos de 110 e de 220, tá? Então, igual eu falei para vocês, a gente dividiu os circuitos em 110 e 220 e também por cômodo. Como a gente sabe que dentro de uma casa, o lugar onde a gente mais gasta energia e tem vários tipos de equipamentos eletroeletrônicos, é a cozinha, a gente fez assim, bem dividido. Além de se preocupar com divisão dos circuitos, a gente dividiu em blocos de 110 e 220, utilizando fios adaptos e individualizados para cada setor. Como meu marido tinha ido na Itália, na época meu marido, foi a família inteira. Meu marido falou assim, eu quero comprar as tomadas italianas. Por quê? As tomadas italianas, elas têm como se fosse uma porta no buraco que fica fechada. E no momento que se você por engano encosta o dedo, você não vai levar choque, porque aquilo ali está fechado. Quando essa portinha abre, quando você coloca a tomada dentro, aí abre automaticamente essas portinhas, o que evita choque para crianças. Então essas tomadas são mais caras, mas salva vidas e é bem útil. Não é só uma questão de estética, ela não é só bonita, ela tem essa função de abrir e fechar portinhas
que estão dentro dos buracos. Eu me lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu tive que pedir um apartamento, o apartamento que eu tinha comprado na época, porque quando eu saí da área de hotelaria, eu recebi tudo que eu tinha direito, então eu falei assim, não, eu quero comprar um imóvel. O dinheiro dava para mim comprar um imóvel pequeno, de um quarto, sala e cozinha, mas eu não queria ficar com dinheiro em poupança, porque a gente sabe a desvalorização que existe na poupança. E o meu marido falava assim, para que você vai comprar casa aqui, apartamento aqui no Brasil, se a gente está indo morar na Itália? Eu falei assim, porque eu não quero ficar com dinheiro guardado, eu vou gastar o dinheiro. Eu quero comprar. Então, antes de sair, eu fui ver vários imóveis. Eu escolhi e deixei procuração para minha mãe terminar a compra do imóvel. E quando eu retornei, na realidade eu deixei o apartamento para minha mãe alugar e a minha mãe ficava com dinheiro. Aí, quando eu retornei, retornou eu e o meu filho, e a primeira coisa que eu pensei, não, eu vou pedir o apartamento, né? O inquilino era uma pessoa muito boa, eu tenho contato ainda com esse inquilino, porque ele mora no prédio, e eu tive que pedir o imóvel para mim ir morar. Aí, Aí, a princípio, eu fiquei no hotel porque eu queria trocar o piso. Porque o piso era metade taco, metade carpete. E a cozinha, essa cerâmica, essa coisa assim. Aí, o que eu fiz? Eu perguntei ao porteiro, porque eu não tinha mais contato com ninguém. Depois que você mora anos fora, você vai perdendo o contato. É a coisa mais estranha do mundo. Você, até para falar, você pensa antes, porque como você fica anos e anos sem falar o português, eu falava com a minha mãe por telefone. Mas é uma coisa tão estranha quando você mora fora, que você fala só o idioma do país, que você deixa... É como se você perdesse o senso cognitivo das coisas. É uma coisa esquisita. Você troca, você fala um pouco a palavra em italiano, mistura com português. É uma coisa que é natural. É automático isso. Aí eu perguntei pro porteiro e o porteiro me falou, não, tem um senhor aqui que faz a reforma dos apartamentos, porque eu queria trocar o piso e pintar a casa, né? E trocar a pia. Porque a pia, lá, eu não sei se vocês conhecem flats, a pia era igual de flat, era uma pia conjugada com fogão, com uma espécie de cooktop, de 4 bocas. Embaixo um freezer, é aquela coisa, sabe, do século que era antigo, que há um tempo atrás tinha valor, mas quando eu cheguei ela estava velha, né? E quando eu fui visitar o apartamento, eu gostei porque era muito iluminado, janelas em todo lugar. Então isso é o que eu olhei para a compra desse imóvel. A localização, primeiro lugar é localização, depois a iluminação de todo o apartamento. Aí eu pedi para que fosse trocado o piso, pintasse e trocasse a pia. E foi isso que a gente fez. Então eu fiquei no hotel até eles completarem isso. Mas eles fizeram uma cagada com o piso, os rejuntes era tudo largo, uma meleca. Eu fiquei com tanta raiva que eu deixei do jeito que estava, né? Então, aí eu contratei uma pessoa para fazer a parte elétrica, toda a elétrica do apartamento.
E não me lembro por que eu toquei nesse assunto, gente. Me deu um branco agora. Por que eu toquei nesse assunto? Porque as tomadas do lugar são as tomadas, aquelas que foram aprovadas pelo Brasil, que tem um buraco que você encaixa a tomada, que é a maioria das tomadas. Eu achei aquilo uó. Meu marido falou assim, pela madrugada você colocou isso. Eu peguei e falei assim, é um sistema daqui. Não, nós vamos tirar tudo isso. Mas pensando, na realidade, o apartamento é para locação. Né? E a gente sempre pensou ele para locação. Aí ficou essas tomadas. E o meu filho, quando eu retornei, o meu filho ainda era criança. E como na Itália existe esse padrão de tomadas que tem essa portinha em cada buraco, assim, uma portinha nos buracos, o meu marido, a primeira coisa que ele falou assim, nossa, nós temos que dar um jeito para ver. Então a gente, de acordo com as tomadas que foram colocadas brasileiras, aqueles buracos que tem, a gente comprou um tampa-buraco para a segurança da criança, né, gente? Eu não sei se vocês já viram. É uma tampa com como se fosse uma tomada, com dois ou três pinos, e que fecha a tomada. Então, se a criança quiser mexer, é só na base. Então, a gente teve que ficar usando isso até o período todinho que a gente ficou morando nesse apartamento. Aí meu marido falou assim, não, agora a gente vai dar uma olhada para a compra da casa definitiva. Eu quero que você verifique, procure várias imobiliárias. Meu marido morou nessa mesma região que eu moro. Depois de uns anos que ele morou em hotel, cansou da vida de hotel e foi morar, ele com os amigos, em um apartamento de um americano na região que eu moro. Então ele gostou demais da região, era uma região tranquila, bem arborizada, que se podia fazer tudo a pé, podia ir em restaurantes, em vários tipos de coisas assim. Então ele gostou da região e falou assim, eu quero que você vá lá e procure nessa região. E eu procurei as imobiliárias mais conhecidas no bairro que a gente ia morar, né? E foi assim, o primeiro imóvel que a gente procurou foi esse que eu moro. Aí, eu não sei nem se eu já comentei isso no canal. Eu vim Primeiro eu vim sozinha, meu filho estava no colégio, então foi assim, bem cansativo, porque eu tinha que pagar transporte no colégio, o ônibus, para ir até a região onde eu morava, onde eu comprei esse apartamento. E o colégio não fazia aquela região, que é uma região, eu vou falar, é a Bela Vista, que é um bairro vizinho à Avenida Paulista. Eles não faziam aquela região, não sei porquê. Aí o que eu fiz? Eu fui conversar com o diretor do colégio. Falei assim, olha, eu cheguei agora da Itália, a minha necessidade, eu estou gastando com táxi para trazer todos os dias o meu filho, e eu não posso, eu quero transporte, né? Aí ele conseguiu colocar uma rota do ônibus para o endereço que a gente estava morando. Então foi assim. Aí o primeiro imóvel que eu vim foi esse. E depois não me agradou porque ele estava totalmente destruído. Era carpete para todo lado. A área interna dos quartos era carpete. Os banheiros eram original, aquelas estampa, tipo estampa portuguesa, sabe? Mas não é a portuguesa, que é aquela azul bonita. Era um bege, um marrom, sabe? É uma coisa assim, bem antiga, que se usava na época, né? Da construção.
A sala era linda, era tábuas de madeira, só que a nossa estava danificada e tinha um pedaço todo quebrado. Dava para reformar, mas o meu marido falou assim, reformar e ficar mal feito, porque a tábua de madeira, elas empenaram. Existe a forma de você desempenar, mas o negócio estava muito feio. E a gente chamou um técnico, ele falou assim, olha, já foi tão raspada essa madeira, se vocês quiserem a gente pode tentar. Meu marido desistiu. Então, eu fui ver esse apartamento e mais uns outros 5 até 6 imóveis no mesmo bairro, na mesma região. E eu gostei de um outro. Só que aí, no pedir a documentação, a gente via que tinha coisa irregular. E eu puxei toda a documentação porque na época que eu trabalhava em hotelaria, eu puxava esses tipos de documento para ver se tinha nome sujo, sabe assim? A gente costuma fazer isso em hotel. Isso no período que eu trabalhava na área de eventos, de reservas. Teve um período que eu fiquei nessa parte, onde verificava documentos. Então, isso me deu uma bagagem para estar puxando todas as documentações. E eu vi que tinha uma irregularidade referente a funcionários. O homem tinha uma fábrica, tinha fechado uma fábrica de herança do pai e tinha uma série de ações trabalhistas. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, esse imóvel não dá. E o meu marido gostou tanto do imóvel, ele falou assim, Sera, vamos conversar com o advogado. Eu falei para ele, não dá. E ele insistiu em querer falar com o advogado. E o advogado falou a mesma coisa que eu. Então, desistimos desse imóvel. Aí viemos para esse. O dono da imobiliária quis acompanhar a gente no imóvel. E como meu marido fez uma série de perguntas, ele falou assim, olha, eu vou ir junto com uma arquiteta para mostrar para vocês o que vocês podem estar fazendo e tal, quanto que é o custo da reforma. Tudo isso, antes de comprar, a gente sabia o custo mais ou menos da reforma. E foi assim. Quando eu vim, uma das vezes que eu trouxe meu marido pela primeira vez aqui neste apartamento, eu estava segurando meu filho pelo braço e eu me lembro tão bem. E caiu uma faísca de fogo na blusa dele, na calçada deste imóvel. Eu falei assim, da onde que veio essa faísca? Eu acho que devia ser, eu não sei se era um toco de cigarro, mas eu procurei e não achei. Ou se era da eletricidade. Eu falei assim, nossa, olha que coisa esquisita. Eu não sou supersticiosa, mas eu falei assim, nossa, eu não gostei disso. Eu não gostei disso. Primeiro dia que a gente vai junto, porque eu já tinha visto, para esse móvel e queimou a blusa, eu tive que jogar fora a blusa. Era um agasalho dele. E viemos junto com o dono da imobiliária e a arquiteta. E ela falou do projeto, como poderia ser, quanto que ficaria na reforma de todos os banheiros, da área toda interna. Porque o meu marido quis elétrica, então ela teve que estudar, ver trazer os eletricistas, encanador, para saber quanto que ficaria o orçamento. E ela deu isso para ele, e ele falou assim, não, então legal. E foi assim a compra do imóvel. Mas voltando à questão de elétrica, né? A gente dividiu os vários circuitos da casa entre 110 e 220, por questão de aparelhos
eletroeletrônicos que a gente tem deitado. E também por área. O importante, além disso tudo, é colocar um salva-vida no relógio, né? Que evita de tomar um choque e ele desliga automaticamente. Isso é muito importante, gente. No relógio também tem que ter o DPS, que é uma proteção contra raios que protege todos os circuitos e todos os aparelhos eletrônicos. É uma tomada geral, que ele é uma proteção contra raios. E é lógico, tem que estar ligado no fio terra, gente. Para estar ligado no fio terra, tem que ver se o seu prédio tem esse fio terra funcionando corretamente. Tem que ver também se o seu prédio tem para-raio, que é importante, porque o para-raio, no momento que o raio cai, por exemplo, nessa antena do seu prédio, ele vai espalhar por todo o prédio, pelas eletricidades, e se tiver aterrado, ele passa pelo circuito da sua casa e depois vai para a terra e evita de você perder algum aparelho. Esse DPS funciona dessa seguinte forma, né? É uma proteção contra raios que protege todos os circuitos e é uma tomada geral. Os fios das tomadas 220 é totalmente diferente da tomada de 110, porque a espessura dele é bem mais grossa. De acordo com a tomada, o que você vai utilizar naquela tomada, você tem que colocar os fios adaptos a isso. Se você colocar fio fino em uma tomada, por exemplo, de um micro-ondas, ele pode passar por um curto-circuito. É isso que acontece. É importante saber que o circuito, se você coloca um único circuito, você centraliza todas as tomadas por um único circuito, o que acarreta acúmulo de energia em um único fio. Então é importante dividir os circuitos, gente. É muito importante. Por isso que acontece esse monte de curto-circuito dentro de casa. As casas que não têm circuitos individuais, acontece isso. Dá um curto-circuito. Não é o T ou o adaptador que faz isso. É lógico, se você comprar um T que não é aprovado pelo... como que chama aquele... agora me deu um branco aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo. Tem que ter aprovação daquele órgão. Me deu um branco. Tem que ter aprovação do Inmetro. Se você comprar um T, não é para colocar 1000 tomadas, tem que ter aprovação do Inmetro, tá, gente? Por exemplo, a gente tem T, mas a gente tem T's com aprovação da União Europeia. Um exemplo. Na sala. A sala existe tomada 110, 220, e praticamente são tomadas 110, 220 e as luminárias. Então, para isso, nós dividimos em circuitos. Circuito de 110, circuito de 220, circuito separado para cada iluminação. Isso evita de acúmulo de energia em um único circuito. É importantíssimo isso. Então, em toda a nossa casa é dividido dessa forma. Na cozinha, igual eu falei para vocês, vários circuitos, 110, 220 e fios, tudo individualizado. Por quê? Porque a gente fez soma do quanto gastava a nossa geladeira, junto com quanto gastava a nossa máquina de lavar, junto com quanto gastava micro-ondas, forno elétrico, liquidificador. Então, cada tomada é específica para alguma coisa. Então, dessa forma, é uma precaução para que evite de ter problemas de curto-circuito na casa. Isso é tão importante.
Então, gente, a cozinha é o ponto principal onde se gasta mais energia, onde a gente tem que ter tudo muito bem feito. Eu sei que a maioria das pessoas é como eu, leigo no assunto. Nós não sabemos. A gente pode ser enganado por um eletricista. Então, o segredo é pegar um bom eletricista, que seja só eletricista. Ele não pode ser pedreiro, ele não pode ser pintor, ele tem que ser só eletricista. Então, esse é o segredo. Então, meu marido é engenheiro e também já foi professor de matemática e tudo. Então, ele faz todos esses tipos de cálculo. Eu vou te falar, ele é cri-cri, gente. O povo cri-cri no sentido de querer as coisas muito em ordem e do jeito que tem que ser. E se ele vê alguma coisa que ele não gostava, ele fala assim, tem que refazer, tem que ser do jeito que eu quero. Porque eu estou fazendo esse apartamento, a elétrica, do jeito que é feito, aprovado pela União Europeia. Porque cada reforma na União Europeia tem que ser aprovado por um órgão dele comum, né, que é a prefeitura do local. Se tiver mal feito, tem que refazer todinho. Então, ele fez dessa forma. Dividiu todos os circuitos pela casa e dentro da cozinha a mesma coisa, dividindo 110, 220, para cada aparelho o circuito e os fios tinham que ser adaptados para o aparelho que estava sendo utilizado. Até a nossa geladeira, o circuito ele colocou bem forte, que individualizado, com fio grosso, porque o intuito é que no futuro a gente troque geladeira. Então a gente foi até, para vocês terem ideia, a gente foi até na loja para saber quanto que era gasto de energia para a geladeira que a gente pensa em comprar. Então foi assim, calculando o que gasta a geladeira, o que gasta a máquina de café, o que gasta a máquina de lavar. Isso evita e salva vidas. A gente vê constantemente na TV casa com, como que chama isso? Com curto-circuito. Igual ontem eu vi esse programa com um número exorbitante de pessoas. Meu marido ficou impressionado pelo número de pessoas que são queimadas. Tanto pessoas que trabalham na parte elétrica, a quantidade é enorme no Brasil. Então, cozinha não se pode ter criança, gente. Cozinha é um lugar muito perigoso, onde a maioria dos acidentes acontecem na cozinha, entre crianças e queimaduras. Então vamos evitar isso, né? Agora eu quero mostrar para vocês o nosso quadro elétrico. Vamos mostrar agora o nosso quadro elétrico. Deixa eu virar a câmera. Nosso quadro elétrico fica aqui atrás da porta, tá vendo? É um quadro, a gente colocou um quadro maior, porque a gente já sabia que ia colocar os circuitos. Eu ainda não coloquei os adesivos. A gente acaba esquecendo, mas a gente tem um papel onde mostra tudo. Os adesivos eu tenho que colar. Eu acabei colando aqui algumas coisas. Tá vendo? Esse é o DPS. Tá vendo? Circuito geral. Tá vendo o número de circuitos? Ó. Esses todos são os circuitos que são marcados, tá vendo? Por letras. Tá vendo? Ó, o DR. Como a gente colocou TPS, interruptor geral, que é aquele de raio, ponto de luz 220, lado geladeira, tudo, tá vendo? Eu não vou falar um a um porque
Deixa eu abrir a folha aqui para vocês verem. E assim por diante, tá vendo? Então, é importante, isso daqui é muito importante, o quadro de energia. Aqui existia um quadro em madeira, gente. Madeira não é adapto para... Porque é antigo, né? Antigamente, os quadros eram todos em madeira. Então, esse daqui é um quadro da Siemens. E que é de toda a casa, tá vendo? Então, gente, esse aqui é o DPS, que é contra-raio. Ele se desliga automaticamente. São o DPS, que é uma proteção contra raios. Se por acaso acontece de descer um raio, ele aciona e desliga geral o quadro, é automático. Então isso salva vidas. Fica assim um pouco da minha experiência com relação à eletricidade, que eu não sabia tanto como vocês, como a maioria de nós brasileiros, não sabemos só realmente quem entende, né? E foi assim que eu aprendi um pouquinho mais sobre a parte de elétrica, que é a coisa mais importante dentro de uma casa. Por mais que nós mulheres gostamos da questão de estética, de uma peça, de um vaso, de uma mesa, de um quadro, isso não é importante. O mais importante é você viver seguro dentro das nossas casas. A gente tem que gastar um pouco mais em contratação de um eletricista de verdade. Gambiarra não pode ser feita na parte elétrica, gente. Já viu essa coisa que desliga, que dá curto? Isso são fios que não são adaptos para serem colocados em determinados pontos. Tem muita gente que economiza em fio, economiza em diminuir o circuito para não ter menos gasto, mas menos gasto é problema. Então fica aí a minha sugestão para que vocês deem muita atenção na parte de elétrica, tá? Que a elétrica salva vidas. Se inscreva no canal, acione o sininho, isso ajuda muito. Eu nunca pedi, eu sempre deixo recadinhos aqui embaixo para se inscrever, mas vendo outros canais, a gente vê como é importante estar pedindo. Então se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe nossos vídeos. Até o próximo vídeo.